abençoar a tua vida e através da palavra de Deus. E eu quero ler a palavra de Deus em Daniel capítulo 1, versículo 8, e diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto em Daniel em que no versículo 8 ele começa dizendo que Daniel colocou em seu coração não se contaminar. E na sequência desta leitura, nós vamos entender que Deus deu graça a Daniel, deu sabedoria a Daniel e a outros, como Azarias, Ananias, razão pela qual que quando Daniel coloca em seu coração não se contaminar, o chefe destes eunucos ficou preocupado porque o rei havia determinado que estes eunucos se alimentassem da porção que o rei se alimentava naquela época. Ora, o chefe dos eunucos ficou preocupado porque os eunucos haviam de recusar, eles teriam que recusar a porção do manjar que lhes fora determinado durante 3 anos nesta época. E Daniel vai falar com o chefe dos eunucos e vai convencer ele a não se alimentarem, a não se contaminar com os manjares nem com o vinho, porque eu começo a entender que Daniel temia a Deus de tal maneira, Daniel conhecia a Deus de tal maneira que ele sabia que na presença de Deus, estando com Deus, mesmo estando na Babilônia, ele tinha que reclamar os direitos de não se contaminar, porque ele não tinha um Deus que tem olhos e não vê, que tem mãos e não opera, que tem pernas e não anda, que tem boca e não fala, mas o Deus era o Deus Todo-Poderoso. Daniel assentou em seu coração não se contaminar, e todavia por causa disso o chefe dos eunucos ficou preocupado. Daniel vai propor um desafio com o chefe dos eunucos, e ele vai determinar 10 dias na qual Daniel e os seus amigos haveriam de se alimentar de cereais e verduras somente, enquanto os outros se alimentariam de carne, enquanto os outros se alimentariam de vinho e de todos os manjares que o rei havia determinado. Todavia, amados irmãos, e no fim deste desafio, iriam ver quais estariam gordos, quais estariam bem nutridos, e assim pudessem ser levados diante do rei e serem apresentados. Amados irmãos, a Bíblia ela vai revelar mais adiante que no fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos que se alimentavam de cereais e verduras mostraram-se mais nutridos, mostraram-se mais bem alimentados, mostraram-se bem mais saudáveis em relação aos outros que se alimentavam dos manjares do rei. E aí, amados irmãos, aqueles que se alimentavam dos manjares do rei mostraram-se, amados irmãos, desnutridos, mostraram-se muito menos alimentados em relação àqueles que se alimentavam de verduras. E a minha pergunta, é aqui onde eu quero me assentar e falar para você: como é possível alguém que se alimenta de carne e todo tipo de comida que contém proteínas, nutrientes, todo tipo de alimento que contém vitaminas, vinhos, como é possível alguém que se alimenta alguém que tem essa alimentação, essa dieta, no fim de 10 dias chegar a ser menos nutrido, chegar a ser menos alimentado em relação àquele que se alimentou simplesmente nesses 10 dias de cereais e verduras? Aleluia! É aqui onde eu quero ministrar para a tua vida. Nas nossas vidas, amados irmãos, como cristãos, nós precisamos ter fé e acreditar que Deus é o nosso sustento. Precisamos crer e acreditar que Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos alimenta.
Aquele que criou os céus e a terra, ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos na nossa vida. O segredo de Daniel foi ter determinado em seu coração que ele não poderia se contaminar com as coisas que existiam na Babilônia. Ele não podia se contaminar, por quê? Porque temia a Deus. Todas as vezes que nós colocamos o temor no Senhor em frente de todas as outras coisas, nós vamos prosperar na vida. Nós vamos alcançar aquilo que nós sonhamos, nós vamos alcançar aquilo que é propósito de Deus acontecer nas nossas vidas. O segredo de Daniel foi ter, amados irmãos, acreditado. O segredo de Daniel foi ter colocado em seu coração temer a Deus, independentemente do lugar, independentemente das circunstâncias. Depois de 10 dias, com cereais e verduras, Daniel e seus amigos ficaram bem mais nutridos do que outros que se alimentaram das proteínas, das vitaminas e de tudo aquilo que a carne e outros manjares e bebidas podiam trazer para eles. O segredo está aí. Não porque, amados irmãos, a verdura e os cereais fazem engordar. E não porque as carnes e todo tipo de alimento bom que serviam na mesa do rei faziam emagrecer. Não, muito pelo contrário. Estariam gordos, estariam nutridos aqueles que se alimentavam dos manjares do rei. Mas não é isso que aconteceu, sabe por quê? Porque quando nós determinamos e assentamos no nosso coração que devemos temer o nosso Deus em relação a temer o rei da Babilônia, quando nós colocamos em nosso coração obedecer a Deus, em vez de obedecer às nossas paixões, quando colocamos no nosso coração obedecer a Deus, em vez de obedecer, amados irmãos, os nossos afazeres, as nossas paixões desordenadas, aí, amados irmãos, Deus vai nos exaltar, aí Deus vai nos honrar, aí Deus vai nos abençoar. Ora, Neste inteirinho nós vamos entender também a respeito da fé extraordinária que Daniel tinha em relação a Deus. Daniel, ele tinha fé, e a fé de Daniel provocou algo extraordinário. Por isso era fé, uma fé extraordinária. Porque mesmo alimentando-se de cereais e verduras, chegaram no fim dos 10 dias, eles estavam mais nutridos. Por quê? Porque quando nós decidimos honrar Deus, ainda que nós estávamos determinados para cair, ainda que nós estávamos determinados para ser derrubados, Deus vai colocar a sua mão, Deus vai entrar com providência e nós vamos sair abençoados da situação em que estamos a viver. Amados irmãos, eu queria falar a respeito da fé extraordinária de Daniel, porque Daniel colocou a sua fé em Deus. Ele não temeu o rei, não temeu o chefe dos eunucos, ele simplesmente confiou em Deus, porque como se alimentando de cereais e verdura poderia se engordar ou poderia ficar bem nutrido em 10 dias, mas todavia tudo isso aconteceu. Por quê? Porque Daniel tinha fé, e é a fé de Daniel que chamou a atenção, porque quando ele determina não contaminar-se com os manjares, ele estava a acreditar que Deus havia de lhe sustentar. Não a comida iria sustentar ele, não os manjares que haveriam de sustentar ele, mas estando na Babilônia, só Deus poderia lhe sustentar. Então, esta é uma prova de que só Deus pode nos sustentar quando estamos, amados irmãos, passando pelo deserto, quando estamos passando por situações difíceis. Por isso, precisamos usar a nossa fé extraordinária, assim como a fé de Daniel. Yahweh, Yahweh,